O Band Cidade está de volta e para você que procura uma opção diferente de lazer neste domingo, o Sesc Taubaté oferece atrações de leitura, música e meio ambiente. O repórter Márcio Correia tem os detalhes. Música, oficinas, teatro estão entre as atrações do Sesc de Taubaté para este domingo. E quem dá mais detalhes da programação para a gente é justamente a chefe dessa área aqui no Sesc, a Ana Flávia. O que está previsto para amanhã, Ana Flávia? Bom, nós temos a partir do meio-dia música ao vivo na comedoria, temos oficina para pais e filhos, que é mediação de leitura, um trabalho onde os pais vão ser orientados de maneira lúdica, recreativa, a estimular os seus filhos à leitura, né? Então, a leitura para bebês. Temos oficina de cultivo de plantas para pequenos espaços e temos, às 16 horas, o espetáculo teatral Só Sonho Samba, com a companhia Bonecos Urbanos, que faz parte da mostra de teatro de animação que acontece até o próximo final de semana no Sesc Taubaté e na Praça da Cidade. Bom, e como vocês já perceberam, nós estamos aqui num espaço chamado Nave Cultural aqui no Sesc, que está recebendo uma exposição bastante diferente e interativa, principalmente. Nós estamos aqui numa namoradeira, né? Como é chamado esses banquinhos aqui. Qual é a atração? O que acontece nessa exposição? Essa é uma exposição chamada As Palavras e o Mundo. Ela brinca com o significado das palavras. Então, todos os espaços, todas as peças brincam com essa questão do seu significado, dos vários sentidos que uma só palavra tem. Então, é uma forma de estimular as crianças e até mesmo os adultos a conhecer um pouco mais sobre a língua portuguesa, o incentivo à leitura. Então, o foco total dessa exposição é incentivar a leitura, entender e conhecer um pouco mais a língua portuguesa de forma bastante lúdica. Todas as atividades são gratuitas, inclusive essa exposição? Essa exposição é gratuita, exceto o teatro de animação. Alguns espetáculos do teatro, eles têm alguns valores e essas informações todas a gente tem na central de atendimento do Sesc. O horário de atendimento do domingo aqui, que hora que vai estar aberto? Das 9h15 às 18h15 é o horário de atendimento do Sesc. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Márcio Correia, de Taubaté, para o Band Cidade. Amanhã, o mundo todo relembra os atentados terroristas de 11 de setembro contra os Estados Unidos. 10 anos se passaram e as marcas dos acidentes ainda estão na lembrança de quem estava no país na época da tragédia. Imagens que chocaram o mundo e até hoje impressionam. Os ataques terroristas de 11 de setembro não abalaram apenas a economia norte-americana. A distância geográfica não minimizou os impactos por aqui. Na época, um dos setores mais afetados foi a aviação comercial. Caso da Embraer em São José dos Campos, que teve pedidos cancelados e precisou demitir 1.800 funcionários. Um dia que Rodrigo também nunca vai esquecer. 10 anos atrás, o empresário estava a 20 quilômetros da ilha de Manhattan, quando as torres do World Trade Center foram atingidas pelos aviões tomados por terroristas. Ninguém sabia o que estava acontecendo ainda, eram suposições, né? Acidente, só depois do segundo avião que realmente já perceberam que era um atentado. Um corre-corre generalizado, o pessoal olhando para cima para ver se tinha avião realmente passando. Depois de uns 40 minutos do segundo atentado, da segunda aeronave chocar com a torre, passaram caças, helicópteros, aí teve uma mobilização muito grande na região. 2 meses antes dos atentados, o empresário saiu do Brasil e foi morar em Newark, região metropolitana de Nova York. Ele viveu o sonho americano, estudou e trabalhou por 3 anos no país mais rico do mundo. Como todo bom turista, visitou a cidade, que é um dos cartões postais dos Estados Unidos. Uma semana depois, as lembranças eram bem diferentes. Os destroços continuaram queimando por vários dias. Tinha o gás canalizado que não conseguiram cortar, muita coisa pegando fogo. O cheiro era muito forte, um cheiro horrível. A cidade ficou toda tomada por cartazes, pessoas tinham esperanças de encontrar alguém vivo ainda, um familiar que pudesse ter sido desaparecido e pudesse ser encontrado. Então houve a cidade ficou muito triste por um período muito grande. Folheando os álbuns do Rodrigo, nós encontramos algumas fotos das torres em chamas que eram vendidas nas ruas de Manhattan alguns dias depois dos atentados. São fotos que chocam, as torres no momento em que desabaram e os destroços da tragédia.
Em fevereiro deste ano, Rodrigo esteve em Nova York e conta que a cidade nunca mais foi a mesma. Estive com um amigo numa estação muito antiga da cidade, aquelas que são cenários de filmes. Nós tiramos uma foto no metrô em menos de 10 segundos. 2 policiais nos abordaram, pegaram a máquina fotográfica, apagaram as fotos do metrô, olharam todas as fotos que nós tínhamos tirado. Nós começamos a conversar, perguntaram que língua nós estávamos falando, teve um pequeno interrogatório. Então a cidade hoje vive uma tensão muito grande. Então ainda existe o turismo muito grande, mas a cidade nunca mais foi a mesma, muita tensão. Essas imagens jamais serão esquecidas, né? Agora o esporte, começamos pelo futebol. Pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Jacareí perdeu a 3ª seguida e se complicou na competição. Fora de casa, o Jaque foi derrotado por 4-2 pelo Capivariano. Amanhã, às 11 horas, também fora de casa, o Primeira Camisa enfrenta o Votuporanguense. Já pela Copa Paulista, no estádio do Joaquinzão, neste domingo, Taubaté recebe o Paulista de Jundiaí às 11 da manhã. No mesmo horário, só que fora de casa, o São José enfrenta o Grêmio Osasco. Todas as informações sobre o esporte da região você acompanha no Jogo Aberto Regional, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao 12h30 aqui na tela da Band. Capacitar pessoas para trabalhar com atletas com deficiência física e visual. Esse é o objetivo de Fábio Breda, treinador da Seleção Paralímpica de Atletismo, que está em Taubaté para ministrar um curso voltado para o tema. Durante 10 anos, Fábio Breda foi jogador de basquete. Depois de encerrar a carreira, abriu uma escolinha para formar novos talentos. Mas foi num trabalho voluntário com deficientes visuais em Limeira que decidiu trocar as quadras pelas pistas e trabalhar com atletas especiais. Após esse convite, eu comecei a trabalhar. Na época era um dia só por semana e isso foi crescendo, fui trabalhando mais dias durante a semana e quando eu vi eu já estava envolvido com o projeto. Foi quando a gente decidiu montar uma instituição, daí atendendo deficiente físico, visual e intelectual. Fábio formou-se em educação física e fez especialização em paraatletismo. Hoje comanda a Seleção Brasileira Paralímpica nas provas de média e longa distância para cegos. A modalidade está em franco crescimento. Por isso, criou o curso de capacitação para interessados em trabalhar nessa área. Eu vou estar passando para eles a iniciação, né, de como estar trabalhando com deficiente visual. No caso, esse curso vai tratar em específico com deficiente visual, com a criança, como lidar desde o nascimento, todo esse desenvolvimento, até chegar à modalidade do atletismo. Daí sim, na modalidade de atletismo, está explicando como que são as provas de meio fundo, de velocidade, provas de campo, e passando depois para o treinamento de alto rendimento, como montar uma planilha de treinamento e tudo isso. As aulas têm duração de 12 horas, divididas em 2 dias. Em Taubaté, 55 pessoas participaram do curso. A procura pelo curso foi boa, né? A gente conseguiu colocar todas as vagas, inclusive fiquei sabendo que teve gente em lista de espera para estar fazendo o curso. Então a ideia é estar encerrando esse e assim que possível estar fazendo outro aqui em Taubaté ou na região e assim estar capacitando os profissionais. Belo trabalho, parabéns aí ao Fábio Breda. Confira agora o que foi em destaque na edição do Band Cidade deste sábado. Dor e comoção marca o enterro das adolescentes de Jacareí assassinadas em Nazaré Paulista. Elas foram vistas pela última vez na terça-feira, quando deixaram a escola à noite e entraram em um carro. A polícia investiga o caso e ainda procura pelo autor do crime. 3 pessoas morreram em acidentes na Via Dutra neste sábado. Um deles aconteceu esta tarde no trecho de Taubaté. 2 homens morreram na hora depois que o carro em que eles estavam bateu em uma árvore. Moradores de Campos do Jordão que dependem de bicicleta para se locomover reclamam da falta de ciclovias na cidade. Para estudar ou trabalhar, os ciclistas precisam dividir o espaço da rua com carros e caminhões. E nos bairros não há ao menos sinalização. O Band Cidade deste sábado fica por aqui. Para rever nossas reportagens, acesse o site da TV Band Vale na internet. Você também pode nos seguir pelo Twitter.
Pelo canal de Voz Ligue Band, deixe sugestões de reportagens. Outras notícias regionais a qualquer momento ou na segunda-feira bem cedo no Acontece Regional às 7h30 da manhã. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e um ótimo domingo para você.